Olá, sejam bem-vindos à Web TV Fatiel. Eu sou a Aline Fernandes e esse é o Acontecendo no Mundo. Hoje, estreando o quadro, infelizmente, vamos falar sobre esse caso que tem chocado e comovido a todos. O caso do pai Jorgeval Alves Gonçalves, Jorge como era conhecido. Ele era pai de Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e padrasto de Cauã Salles, de 6 anos. Vamos falar todo o processo do andamento desse caso e toda a atualização sobre ele. Tudo começou com um incêndio exatamente no quarto dos meninos. Somente o pai das crianças estava em casa com elas. O pai dormia num quarto ao lado quando foi acordado pelo choro dos meninos pela babá eletrônica. Eram 2 horas da madrugada de 21 de abril de 2018, em Linhares, no Espírito Santo. Jorge Alves disse ter tentado salvar as crianças, porém as chamas eram muito fortes e ele não conseguiu tirá-los do quarto. Pessoas que passavam em frente ao local tentaram ajudar, mas já não se ouvia mais choro nenhum. As crianças morreram carbonizadas. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros acreditava ser um possível curto-circuito, mas nada podia ser confirmado ainda. E nesse teste de hipóteses, confronto delas com os dados coletados, todas as hipóteses caem, à exceção da ação pessoal deliberada, que pode ser ainda uma ação pessoal acidental, mas no caso foi uma ação pessoal deliberada com o uso de agente acelerador, agente acelerante, para provocar o desenvolvimento anormal do incêndio. No dia 21 de abril, Juliana Salles, mãe das crianças, estava em um congresso evangélico em Minas Gerais com o filho mais novo do casal. Por falta de legistas no Serviço Médico Legal de Linhares, os corpos foram levados para Vitória para exame de DNA, pois só assim seria possível identificar as crianças. Jorgeval e Juliana são pastores na Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares. No dia 22 de abril, o dia após a morte das crianças, eles celebraram um culto em que ele ministrou e logo após foram abraçados pelos fiéis. Mesmo que isso me puxe a cruz, eu decidi por Cristo. Nós precisamos servir, depois nós precisamos seguir. No dia 23 de abril, o casal vai até o DML de Vitória para coletar exame de DNA. E para a TV Gazeta, Jorge fala um pouco de como foi o dia dele das crianças no dia 21, o dia do incêndio. Então eu não vejo isso como algo que venha me prejudicar ou prejudicar minha família em relação a isso, não vejo. Você consegue lembrar, Jorge, na hora do acidente, como que foi, onde você estava, o que você ouviu dos seus filhos? Minha esposa tinha ido viajar, ela foi para Minas, em Teófilo Otoni, num seminário de mulheres, no congresso de mulheres. Eu fui à sorveteria com eles, que é na rua da minha casa, tomamos sorvetes, depois nós fomos à casa de um membro. Também fala que tentou por 3 vezes entrar no quarto para salvar as crianças e que queimou as mãos e os pés por isso. Ele falou também que escutou o choro e a gritaria das crianças. A mãe não quis falar com ele. Falou alguma coisa? Não. A senhora estava onde aqui em Teófilo Otoni? Não vou falar nada. Mas é a oportunidade da senhora se defender. Não vou falar nada, não. A gente quer dar a oportunidade da senhora explicar essa situação. A senhora tem direito de falar sobre isso. Não vou falar nada, só com o juiz. Eles também falam sobre fé. O propósito de Deus. Eu creio muito em Deus, eu sei que todas as coisas concluem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que o que aconteceu é um propósito de Deus e serviu para me forjar em alguma coisa, para me amadurecer. Eu creio que os meus filhos estão em Deus. Esse exame para identificar os corpos levou por volta de 15 dias para ficar pronto. Então só aí foram liberados os corpos para um velório. O pastor foi interrogado por mais ou menos 3 horas. Uma segunda perícia foi feita no local pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros na casa de Jorgeval. Nesse momento, é feita outra perícia no local do incêndio. Peritos, policiais civis e promotores participaram. Os peritos faziam uso de luminol, que é usado para identificar sangue. Já no dia 28, Jorgeval é preso. O mandado de prisão é de 30 dias. Isso porque o Jorgeval estaria atrapalhando as investigações. Juliana afirma que já esperava pela prisão do marido, por conta da linha da investigação dos policiais.
No dia 30 de abril, o carro, que era emprestado de um membro da igreja que estava com o casal, foi apreendido. Os peritos voltaram até o local do incêndio e saíram com sacolas, pás e baldes. Foi feito uso de luminol no carro, mas a polícia não deu nenhum detalhe. Dia 7 de maio, o laudo do exame de DNA dos corpos das crianças foi concluído e os corpos ficam à disposição da família para serem levados de Vitória. Então, no dia 10 de maio, é feito o enterro das crianças às 9 horas da manhã, no cemitério São José. O pai de Juliana, Wagnel Salles, disse que a filha está à base de remédios, trancada em um quarto, sem falar com ninguém, depois que a polícia afirmou o que aconteceu na madrugada de 21 de abril. No dia 17 de maio, o pastor é investigado por homicídio. A polícia pede a prorrogação da prisão de 30 dias e, pela primeira vez, os delegados que atuam na investigação falam sobre o caso. Ele abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. No dia 20 de junho, a pastora Juliana, mãe das crianças, é presa em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O mandado de prisão foi feito pela Justiça de Linhares no dia 18 de junho. A oportunidade que eu estou dando, dona Juliana, da senhora explicar essa situação para a sociedade, o que foi que aconteceu. A senhora não estava nem no local. Não vou falar nada não, moça. Seu companheiro, a senhora conversou com ele explicou? Não, nada, por favor. Dito isso, a polícia conclui que o pastor estuprou, agrediu e queimou o filho e o enteado ainda vivos. Jorgeval mentiu sobre a forma como o incêndio aconteceu e usou combustível para que o fogo se propagasse mais rápido. Logo após o incêndio, ele ainda fala que o fogo teria começado no ar-condicionado e ele escutou o grito das crianças. Porém, o cenário que os bombeiros encontraram quando chegaram era bem diferente ao que Jorge relatava. Além dessa destruição muito grande que a gente notou na cena, primeiro exame, primeira investigação nossa na cena de incêndio, foi que as vítimas elas foram encontradas no foco inicial, na região onde o fogo se desenvolveu com mais intensidade pelo combustível que liberaria mais energia, que eram os 3 colchões. As vítimas foram encontradas ali exatamente. Isso é incomum em incêndio, normalmente a vítima ela morre tentando fugir do foco, elas foram encontradas no foco inicial. O delegado André Jareta de Linhares disse que o conjunto de indícios mostram que naquela madrugada o investigado inicialmente molestou as 2 crianças, tanto o filho biológico Joaquim quanto o enteado Cauã, mantendo um ato libidinoso. Agora nós estamos em atos de sanear o inquérito, alguns atos formais, para que os colegas delegados possam ofertar o relatório final e apresentar o inquérito ao Ministério Público para análise e futura propositura da ação penal. O pastor esteve na CPI dos maus-tratos de frente com o senador Magno Malta. Foi feita perguntas sobre o caso para ele, que optou parcialmente pelo direito de se manter calado. Quando acontece a tragédia, isso raspa a cabeça. E depois, com uma barba tão bem aparada e grande, não me queimou um fio. A prisão preventiva da pastora Juliana trouxe novos elementos sobre a morte das crianças. O juiz, por exemplo, cita que a pastora sabia sobre as intenções do marido em querer ascensão religiosa. Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos filhos. Tanto que em uma conversa entre os acusados, Cauã reagiu emocionalmente após ter sofrido, abre aspas, maldades por parte de 2 caras na piscina, fecha aspas. George e Juliana não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido. O Ministério Público acredita que, mesmo conhecendo todo o histórico de George Alves, a pastora Juliana apoiava os planos do marido de se promover na igreja, reunindo mais e mais fiéis e aumentando a arrecadação de valores doados por esses fiéis. Para o Ministério Público, assassinar os próprios filhos estava nos planos do casal. Seria uma tragédia a ser usada pelo pastor para se promover na igreja.
fotos enviadas entre os acusados mostram as crianças machucadas. Também foram ao local do incêndio e aí tiraram objetos de lá, inclusive roupas de cama, e levaram a terceiros para serem lavados. Nos depoimentos, Juliana afirma que ele era um bom pai, que tinha um relacionamento harmonioso. Porém, mensagens trocadas demonstram que eles têm um relacionamento, na verdade, conturbado e que George desprezava as crianças. Em conversas com a mãe, Juliana afirma que dormiu bem após o crime e no dia seguinte até frequentou bares, restaurantes e foi no shopping, na presença de George e amigos. Em mensagem, Juliana fala ao George, quando ele foi intimado para prestar declarações para a polícia, ela fala a seguinte frase, abre aspas, eu não estou preparada para dar errado, fecha aspas. Em conversa com pastores, demonstrando nervosismo, ela diz, abre aspas, não sei se vou conseguir ser forte até o final, fecha aspas. Triste, né? Nós vamos ficando por aqui. Continue nos acompanhando, vamos dando todas as atualizações sobre esse caso. Esperamos que seja feita justiça pelas crianças que morreram covardemente. Esse foi Acontecendo no Mundo, eu sou a Aline Fernandes e nós nos vemos na semana que vem. Tchau!